Boa noite a todos. Boa noite, estimados alunos de Camusim, Itarema e Amontada. Sejam bem-vindos à disciplina Fonética e Fonologia do Português. Será um prazer enorme compartilhar conhecimentos, saberes com vocês. Meu nome é Vicente de Paula da Silva Martins, ou simplesmente Vicente, e ao longo destes meses, né, pelo menos até dezembro, nós estaremos aqui conversando, trocando ideias e, mais do que isso, aprendendo mais. E o professor também, na hora que ele começa a compartilhar saberes, ele também tem como devolutiva a aprendizagem. Então, isso é o verdadeiro diálogo. E o sistema EAD dele, a excelência dele está exatamente nessa troca de saberes. Então, a disciplina, o nome é esse mesmo, Fonética e Fonologia do Português. Houve um tempo que a disciplina, na verdade, esse bloco era formado de duas disciplinas, uma fonética geral, e em seguida havia Fonologia do Português. Com o tempo, os currículos, boa parte das universidades, incluindo a nossa UVA em Sobral, geminou, juntou fonética e fonologia. Mas houve um tempo em que eram disciplinas não distintas, interdependentes, mas com objetos bem específicos, né? E muitas vezes, até por carência de profissionais, nós geminamos. E hoje temos fonética e fonologia do português. Como eu sou um ilustre desconhecido, né, convém falar um pouquinho da nossa formação. A minha formação é bem abrangente, ao longo de 40 anos de magistério. Eu tenho formação na área de linguística, na área de letras, né, em literatura, em língua portuguesa, na área de educação. Nós estudamos na UES, na UFC, também na Universidade Federal da Bahia, e mais recentemente nós concluímos um pós-doutorado pela Universidade de Santiago de Compostela. Então, ao longo desses 40 anos, 30 anos são dedicados ao ensino superior, ao curso de letras, da UVA em Sobral, onde ministro praticamente há 30 anos também a disciplina Fonética e Fonologia. Então, a trajetória acadêmica minha, apesar de muitos anos, é uma trajetória de qualificação, né? De buscar sempre qualificação, refletir sobre o compromisso que nós, professores, temos com o ensino, com a pesquisa, com a extensão e com a publicação também de obras teóricas, práticas. Nós temos mais de 20 obras já publicadas nesse campo de linguística, literatura e educação brasileira. Então, na verdade, o nosso encontro hoje é para compartilhar um pouco, na verdade, muito desses saberes, né? Um pouco não, porque não tem como ser pouco, sempre é muito. O que é mínimo, na verdade, sempre é algo que a gente observa também uma densidade de conhecimento a desvelar. E o que será explorado na disciplina de fonética e fonologia do português? Então, quando nós preparamos uma disciplina como esta, eu não consigo, embora no momento eu ministre essa disciplina, a mesma disciplina, no curso regular da UVA em Sobral, e mesmo tendo ministrado em semestres anteriores, no ano passado, há muitos anos, ao longo desses 30 anos, eu nunca deixei de preparar as aulas. E eu nunca parei de estudar para transmitir mais informações.
E eu me dou conta que quanto mais saberes nós buscamos, mais há alguma coisa a investigar. E eu sou, assim, vibrador com relação à fonética e fonologia. Eu considero puxando brasa para minha sardinha, que é a disciplina mais importante na formação em letras. Definitivamente, eu não tenho dúvida. E vocês verão na prática que a disciplina é importante. A fonética e fonologia é importante para a alfabetização, né, pensando nos anos iniciais do ensino fundamental. A fonética e fonologia ela é importante para a leitura, nos anos iniciais, anos finais e no ensino médio e na educação superior. A fonética é importante na perícia forense. A fonética é importante na inteligência artificial. A fonética é importante para terapia de fala. Enfim, eu poderia fazer aqui uma lista a noite inteira dizendo da importância da fonética. Mas aqui, no caso da nossa disciplina, a gente vai enfatizar muito a importância da fonética para a leitura, para a escrita, para a ortografia. Então, nosso olhar será nesse campo mais imediato. Mas, desde logo, todos nós vamos reconhecer esse campo de aplicação formidável que tem a fonética. Quando nós preparamos a disciplina, desde o primeiro momento, nós separamos logo lá no programa o que é ementa. O que é ementa? A ementa é a razão de estarmos aqui. A gente está estudando essa disciplina com propósito. Então, qual é esse propósito? Qual é essa visão da disciplina? A visão é que nós, né, durante essa disciplina de 60 horas, faremos um estudo da fonética que considera a palavra sob o aspecto acústico ou sonoro, tratando os fonemas ou sons da fala. São esses sons que formam as sílabas e os vocábulos, ou, de modo geral, as palavras. São esses sons que têm a ver com a pronúncia das palavras, isto é, a emissão e a articulação dos fonemas. São esses sons que têm a ver com a acentuação tônica das palavras, que nós chamamos prosódia, outros autores chamam ortoépia, outros autores chamam ortoepia, e da figuração ou representação gráfica dos fonemas, que é a própria ortografia. Então, para vocês terem uma ideia da importância da fonética, vamos pensar de forma imediata. Para a gente compreender o acordo ortográfico, por exemplo, é fundamental o estudo da fonética. Então, quase todo o acordo pode ser explicado em cada uma daquelas 21 bases que ali estão, a partir de aportes de conhecimento de fonética, para a gente entender situações de homônimo, para a gente entender situação, eu grafo determinada letra com som X, essas noções entre correspondência som e letra, a base de conhecimento fonético é fundamental. Por isso, a importância da nossa disciplina, sobretudo quando nós aplicamos no campo da fonética. Foi até uma falha minha, porque ao longo dos anos eu poderia ter até melhorado o título da nomenclação da disciplina. Mas hoje eu não tenho dúvida que o melhor nome a ser aplicado a esta disciplina seria fonética, fonologia e ortografia do português. Então, é uma disciplina que alcança a ortografia da língua portuguesa, que hoje é também uma questão importante e central nos estudos de linguística, né, de educação linguística
e aqueles estudos voltados também para a leitura. Qual o conteúdo programático? É um conteúdo relacionado à articulação dos sons, por isso que é tão importante estudarmos o aparelho fonador. Nós veremos ao longo do nosso curso os chamados articuladores ativos e passivos, os fonemas do português e suas realizações. Isto é, quando nós falamos fonemas, pode parecer assim, que nome estranho, mas nós conhecemos esses nomes, aliás, os fonemas por outros nomes, por outra nomenclatura. E, normalmente, a nomenclatura que nós conhecemos é a nomenclatura NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. Aí, os fonemas na nomenclatura gramatical brasileira são chamados de vogais, consoantes, semivogais, e nós continuaremos falando desses termos, mas estaremos nos referindo sempre aos fonemas quando a gente tratar, né, de vogais, consoantes e semivogais juntas, né? Então, tudo esse bloco de unidades sonoras nós chamamos fonemas. Estes conceitos nós veremos aqui ao longo da nossa disciplina, que são conceitos que a gente vai aprendendo, desvelando a cada momento. Então, ao longo da disciplina, vocês vão saber o que é, por que eu estou me referindo a fones, por que eu estou me referindo a fonemas, alofones. Aliás, o que são alofones? O que são arquifonemas? E isso faz parte, portanto, do conteúdo programático. Como esses sons são grafados, as relações, portanto, entre fala e escrita, vocês verão que a escrita não é espelho da fala. Eu estou dizendo o quê, de outra maneira? Que a maneira como nós falamos não é necessariamente como nós escrevemos, por isso que às vezes há um choque entre escrita e fala, porque uma não espelha a outra. Mas por que isso ocorre? São muitos determinantes. Um deles é o histórico. A nossa língua portuguesa é uma língua histórica, que vem do latim. Eu não sei se vocês estudaram o latim. Vocês já fizeram a disciplina de latim? Poderia alguém me informar? Sim, pronto, vocês fizeram. A língua portuguesa é considerada uma língua neolatina. Então, boa parte do nosso léxico vem do latim. Isso aí é determinante também na nossa fonética, na nossa fonologia e na nossa grafia de palavras. Nós veremos também uma parte importante que sobre fonética e fonologia relacionada à variação linguística, que é uma questão importantíssima na ordem do dia. A variação linguística é importante se a gente pensa no Enem, a variação linguística é importante se a gente pensar em diversidade linguística, respeito à fala do outro, enfim. A noção de erro é também muito importante, a noção de preconceito linguístico é um fator também importante. As variações linguísticas também são aspectos importantes que nós estudamos a partir de conhecimentos fonéticos e fonológicos da língua. E questões segmentais e suprassegmentais na fala e da escrita, o que eu falei agora há pouco, ortoépia e prosódia. Professor, que nomes estranhos, né? Suprassegmentais, segmentais, são termos técnicos que, no primeiro momento, a gente desvela logo. Eles têm um nome técnico porque a terminologia em fonética ela precisa ser bastante precisa, certo? Então, quando a gente fala vogal, é vogal mesmo. Semivogal, é semivogal. Aí a gente não mistura. É uma consoante oclusiva. É uma consoante oclusiva, diferente de uma consoante fricativa. E tudo isso tem implicações no ensino, tudo isso tem implicações, portanto, no conhecimento da fala.
E, por fim, vocês verão que esse conteúdo ele promove uma coisa maravilhosa, que é, muitas vezes, no aluno, a vontade de aprender outras línguas. São os estudos de fonética e fonologia, mesmo aplicados à língua portuguesa, que nós podemos aplicar também no campo da aquisição de segundas línguas, né? As chamadas L2, tá certo? Então, finalmente tem a última parte da nossa disciplina, mas ela vai permeando ao longo do nosso estudo, que é a transcrição fonética e fonológica e as regras fonético-fonológicas da língua. Em outras palavras, a transcrição fonética ela é extremamente importante e, ao longo, desde o primeiro momento que nós tivermos aqui conversa, nós vamos tratar sempre de fonética. Essa parte de transcrição fonética, melhor dizendo, é tão importante que no semestre passado eu dei até um curso, está no YouTube, só sobre um curso de transcrição fonética, mostrando, portanto, a participação nossa aqui. Certo? Tem alunos pedindo para entrar, professor. Deixa eu ver, eu não estou vendo aqui. Eu liberei o acesso de todos eles. Será que ainda tem aluno? Bom. Eu fiquei na dúvida. Para mim, eu tinha autorizado a todos a entrarem. Eu não sei se ainda tem algum aluno. Sabe me informar se tem? Certo? Eu creio que tinha autorizado a todos os alunos a acessarem, né? Eu não sei se tem algum aluno que não conseguiu, certo? Muito bem. Nós temos uma bibliografia básica aí importante. E eu vou disponibilizar também material. Nós vamos trabalhar com handouts, notas de aula, e eu também vou passar para vocês um livro da Thais Christopher Silva, que é um livro importantíssimo para o nosso estudo, que é um livro, eu acho, clássico dentro da fonética. Muito bem, tem alguém pedindo aqui, deixa eu ver. Eu tinha. Pronto, pode falar. Professor, boa noite. Boa noite, Maria. Eu me chamo Camiles, eu sou do Polo de Camusim. Esse livro que você estava citando agora é aquele que já está no Moodle? Ah, sim. É porque no fórum eu me baseei muito por ele, achei ele bem explicativo, sabe? Ele é considerado um dos melhores livros, né? Mas ao longo da disciplina a gente pode fornecer, tem mais coisas, né? Porque a gente tem que fornecer aquilo que é viável, assim, não tenha problemas de direitos autorais, né? Mas eu tenho um material que eu posso ainda ajudar na formação de vocês com indicação. Eu, particularmente, assim, falando da minha experiência, né? Eu não imaginava o quanto a fonética e a fonologia eram importantes, né? Assim, para o nosso processo de entendimento de muitas coisas, da linguagem. Pois não.
Bom, eu acho que caiu a Maria Tamires. Pois não, Maria Tamires, pode falar. Então, a fonética sempre terá essa epifania, né? A gente sempre vai descobrir coisas interessantes relacionadas à fonética, tá certo? Tem a bibliografia complementar, né, que nós citamos aí para vocês, muita coisa boa, e, enfim, vocês devem ficar à vontade, portanto, inclusive para buscar na internet também, tem muitas coisas interessantes, bem trabalhadas, né? Porque aqueles que se aventuram a escrever um livro na área de fonética, aí terão que se dedicar muito e fazer um bom Professor, trabalho. perdão, a minha internet ficou ruim aqui, caiu a conexão. Por não, Tamires. Mas, Por não. assim, só mesmo ao ler, né, os primeiros materiais ali que você pôs no bloco 1 da disciplina, eu já vi o quanto é importante, né, a gente estar atento a essas questões, né, de como funciona toda a fonética e a fonologia. Até porque, como, por exemplo, eu já estou, né, na área do ensino, eu já posso perceber, ter uma visão crítica de muitas coisas, né, em relação aos meninos, aos estudantes. E aí a gente já fica, tipo, atento para muitas coisas. E uma outra questão que eu queria falar também, na verdade, era até destacar e parabenizá-lo, você, pela excelente organização dos blocos, viu? Obrigado. Porque, Obrigado. assim, eu que procuro ser, né, bem assídua no Moodle, no ambiente virtual, eu posso perceber o quanto, até agora nós tivemos, né, alguns professores e tudo, mas o quanto é importante manter essa questão de organização dos blocos, porque você já está num ambiente virtual, já é um pouco, né, assim, complexo de você ter a questão do seu controle de horário, de você não ter problema de abrir links, de ver materiais, essas coisas, que eu já tive algumas dificuldades, digamos assim, não foi nem problema, foi dificuldades em outras disciplinas. Mas no seu, altamente organizado. Aí eu queria parabenizá-lo sobre isso, né? Sobre essa questão aí. E muito boa, viu? Todo o material e a organização, gostei bastante. Certo. Grato aí por suas palavras, mas a gente tem no NEAD, né, na UVA, figuras como a professora Sueli, que inclusive foi minha aluna, que ela me orientou muito bem, a professora Kentes, que é a coordenadora do nosso curso, e foram altamente prestativos. E eu fiquei, até hoje eu andei conversando mais cedo com a professora Sueli, né, que trabalha diretamente na montagem, nessa disponibilidade desse material, e ela fica orientando bem direitinho, né, com tutorial, para que a gente possa oferecer para vocês a melhor disposição de material. Então, essa organização, e eu sempre consulto, eu disse, olha, eu vou mandar isso aí, tá bom? Não, não tá bom. É isso aí, o que é que você acha? Eu acho que isso é bom para mim, porque quanto melhor o trabalho organizado, mais se tornará objetivo em termos de transmissão, né, e interação com todos vocês. E outra coisa importante, mesmo ele aparentemente prontinho, muitas vezes ele pode ser questionado, né, pode ser modificado, pode ser melhorado. Isso faz parte do processo. Com relação às disciplinas, de modo geral, tem afinidades, né? Às vezes você tem mais afinidade na literatura, às vezes tem mais afinidade na linguística, no ensino do português, na prática, nas línguas clássicas, né, no latim. E cada professor tem sua dinâmica, né? E isso
faz parte também do processo, né? E vocês devem aproveitar ao máximo. Pelo elenco de professores que eu tenho informação, né? Vocês têm assim um perfil dos melhores e grandes professores de letras, certamente do Ceará, tá certo? Então, aproveitar, trocar ideias, tá certo? E a distância, né? A gente pensa assim, a EAD, o ensino presencial, mas no contexto do século XXI, até o diploma de vocês, quando vocês receberem, colarem grau, ele não tem distinção nenhuma com relação ao presencial, exatamente porque já não faz tanta diferença. E você pode ter um grau de rendimento, de aproveitamento bem grande, né? bem, às vezes até superior, tá certo? Então, mãos à obra. Então, eu fiz essa pergunta, na verdade, eu coloquei para vocês como será a nossa interação nas aulas de fonética. Nós seguiremos essas instruções de EAD, atividades síncronas, como esta agora, ao vivo, e assíncronas. São estas que nós colocamos lá no Moodle, e vocês poderão acessar dentro do horário disponível de vocês. Agora, vejam bem como é importante. Uma disciplina. Tire um tempo precioso do dia. Espera aí, eu vou sentar agora, das 7 da noite até 8h30, 9h, eu vou ficar lendo isso aqui, vou baixar, vou imprimir. Se vocês tiverem condições de imprimir materiais, lá na disponibilidade de material, eu coloquei material assim que são 9 páginas, que é o que eu chamo handout, certo? Tem um livro, vamos dizer que o livro, bom é comprar o livro, né? Deixa o livro lá, fica consultando, mas o handout seria interessante imprimir, mesmo porque o handout são poucas páginas, imprima, vá lendo, vá colocando lá o marcador de texto, vai fazendo anotações, vá colocando isso em fórum, vá provocando também o professor, tá certo? Eu já posso adiantar que nós podemos, à medida que a gente for ofertando essas aulas, que vocês forem acessando os blocos, vocês poderão até dar sugestões de uma nova live. Professor, sobre alofone, fale 10 minutos, 15 minutos no dia tal. Pronto, eu posso tirar o meu dia para isso. Uma boa, será um prazer, uma honra, tá bom? E a gente compartilha, então, as ideias. Então, para o começo de conversa sobre o bloco 1, nós já estamos fazendo isso hoje, né? A metodologia é essa, apresentando a ementa, destacando os objetivos, a dinâmica das aulas, promovendo essa interação entre alunos e professor, e vamos discutir também, ter uma pequena noção desses conceitos fundamentais, tá certo? Os conceitos que eu diria operatórios, né? Porque a gente vê isso na prática. São os conceitos em fonética e fonologia, imediatamente a gente dá exemplo. A gente pode perceber aqui. Por exemplo, tem situação que eu digo assim, olha, como é que você pronuncia esta palavra? Aí um diz assim, eu digo dia, eu digo dia. Pronto, isso aí é matéria de interesse da fonética. A forma como as pessoas pronunciam. E tudo isso vai recebendo nome. Isso aí é uma africada, isso é palatalizada, isso é dentalizada. E nós vamos tentando explicar os fenômenos da linguagem com os nomes próprios, tá certo? Bom, eu gostaria também que esse ambiente, para mim, é novo, né? É como eu digo, eu sei trabalhar bem direitinho no Meet, mas vocês devem interferir naquilo que vocês acham que eu posso, inclusive, melhorar. Pessoal, você tem que fazer assim e tal, para eu ir
tentando me azeitar, né? Eu tenho que me azeitar aqui, tá bom? Vão sugerindo. Eu precisei até ver. Alguém pode ler, um tutor, se desejar, pode ler as mensagens aí do bate-papo, né? Enfim, pode colaborar, interferir a qualquer momento. Então, para o começo de conversa, o fórum, a proposta do fórum foi exatamente uma questão bem simples, básica. Como a compreensão do aparelho fonador e dos processos de produção dos sons pode aprimorar nossa prática docente no ensino de língua portuguesa. Tá certo? É uma questão importantíssima. Como esses conhecimentos iniciais de fonética, eles podem aprimorar a nossa prática docente para aqueles que já atuam como professores de língua portuguesa e aqueles que pretendem atuar nesse mercado de trabalho, que é um mercado promissor. A área de letras não é porque eu tenho formação em letras apenas, mas definitivamente você é formado em língua portuguesa, não vai faltar trabalho para você. Toda escola precisa de um profissional de língua portuguesa. Todas as instituições de educação superior precisam, em todos os locais relacionados à formação básica ou superior, todos esses locais carecem do profissional de letras. E nesse profissional de letras faz diferença ele conhecer fonética e fonologia da língua, tá certo? Então, os conhecimentos fundamentais que a gente vai desenvolver nesse primeiro bloco são altamente operatórios. A gente pode aplicar à nossa realidade profissional. Em termos de visão geral do bloco, né, que eu chamei de periscópio, aí foi procurando, assim, eu vou colocar um termo assim para impressionar, né? O periscópio, melhor dizendo, é essa visão geral, né, de modo geral, como eu quero colocar. 25% da frequência está relacionada a esse bloco e a participação no fórum. Participe do fórum, levante questionamento, né? Eu não vi esse fórum nos últimos 2 dias, mas no primeiro dia, quem colocou, eu já respondi. Todas as questões do fórum eu vou responder, terei um enorme prazer em responder, e já vi perguntas instigantes, perguntas interessantes, curiosas, e procure, nesse momento, ser bem autêntico. Coloque o seu pensamento próprio ali. Pode a minha visão, que eu sei, tá certo? Professor, eu posso consultar livros e participar do fórum? Pode. Pode consultar a internet e participar do fórum? Pode. Eu posso consultar a inteligência artificial e jogar e participar do fórum? Pode. Mas mesmo recorrendo à inteligência artificial, mesmo recorrendo ao Google, mesmo recorrendo aos livros, deixe também sua marca pessoal, né? Se aproprie dessas informações, mas diga sim a sua maneira, o que você está pensando. Imagina, aqui eu estou conversando com você e eu sei o que eu preciso falar, mas as minhas palavras agora são palavras que estão chegando de forma autêntica. Eu sou assim, eu estou pensando assim, certo? Mas, claro, que a inteligência artificial, os livros, o debate, a discussão, a interação, tudo isso vai me formando do ponto de vista profissional, tá certo? Aí eu vou colocar uma situação para vocês, né? Já mostrando o mundo da prática. Será que a gente pode aprender a iniciar e entender fonética só com a palavra inicialmente? Olha aí, eu já respondo, sim, podemos. Por isso que eu provoquei, desvende com o nome de um animal
Como é que um nome de um animal pode iluminar nosso aprendizado de fonética? Se eu tivesse aí presencialmente, eu ia dar esse exemplo. Eu estou tentando essa dinâmica, essa simulação que eu passo agora para vocês, corresponderia a uma dinâmica em sala de aula, né? Não sei se eu vou conseguir por aqui. Espero que sim. Vamos ver aqui. Imagine a seguinte situação. Ao abrir a porta, um ar frio e úmido invade o quarto. Você sente algo se mover na escuridão. Você, portanto, entra num quarto escuro. Professor, isso é aula de arte cênica? Não é aula de fonética, não? Calma. Só estou preparando seu espírito. Olha aí em seguida o que é que eu vou mostrar para vocês. Viu? Você chegou e o quarto extremamente escuro. Ouviu um barulhinho. O que é que vocês acham que pode ser? Eu vou até tentar imitar o barulhinho. Que seria esse? Alguma coisa parecida com isso. Um bicho no quarto escuro, voando, solto. Que bicho seria esse? Alguém poderia me indicar? Pode usar o som para me dizer, porque eu não estou vendo aqui o bate-papo aqui. Pronto. Estou vendo agora. Alguém disse cigarra. O Valdir falou morcego. Alguém falou uma borboleta. A Maria Tamir falou libélula. Um vagalume. Tudo pode aparecer no escuro. Mas aí eu vou dar Ixi, é um bicho assim que lembra um rato. Que bicho será esse? A pista ele lembra um rato. O pessoal até diz assim, é um rato voador. Que bicho é esse? Uma catita? Bicho, tem catita. É uma catita voadora, né? Morcego, gambá, um rato voador, pode ser. Mas eu vou ficar com Francisco Salles. Francisco Salles, você acha que bicho é? Você pode usar o som aí para a gente ouvir a sua fala? Francisco Salles. Está me ouvindo, Francisco? Estou ouvindo. Boa noite, professor. Boa noite. Que bicho é esse aí que você citou? Pela descrição que você falou, parecendo com a catita, né, com rato e voa, deve ser um morcego. Eu acredito que é um morcego. Não sei. Guardem bem o que o Francisco pronunciou. Você pode repetir, Francisco Salles? Pela descrição que você falou, eu acredito que é um morcego. Morcego. Olha Isso. aí. Olha como é interessante. Vamos ver. Alguém falou que podia ser uma barata voadora, uma borboleta. O Valdair. Valdair, você acha que pode ser o quê, Valdair? Pode falar. Tem alguns que têm dificuldade, né? Muito bem. Bom, acho que o Francisco Salles deu a pista mesmo, pelo menos dentro da minha expectativa. Realmente eu estou me referindo ao morcego. Mas veja que a minha pronúncia de morcego é diferente, um pouquinho diferente do Francisco Salles. Tá certo? Vamos ver o que acontece então. Olha aí, o bicho é esse, olha, morcego.
Valdair não conseguiu, ele está dizendo que não conseguiu ligar o áudio, né? A gente. Aí vamos passando aqui ao que interessa. Olha aí. Isso interessa a fonética. A gente foi entrando naquele quarto escuro e viu um morcego. Aí alguém disse, não, eu vi foi um morcego. Aí a gente vai ouvindo pronúncias diferentes. Isto aí interessa a fonética. Por isso que nós colocamos aí, falante 1 corresponde a ouvir o Francisco Salles, falante 2 corresponde a ter ouvido o Vicente, e assim por diante. Então, cada falante é possível que tenha uma pronúncia diferente, tá certo? Uma marca de fala diferente, um traço de fala diferente. Quando uma comunidade de falantes tem a mesma fala, a mesma pronúncia, aí você chama dialeto ou falar. Mas quando eu digo que a minha fala com relação a morcego, por exemplo, é um pouquinho diferente da outra fala, eu não estou dizendo que uma é certa ou outra é errada, não. Eu estou dizendo que ela é simplesmente diferente. Isto é, que ela tem uma variação. Ah, professor, agora estou começando a entender. A noção do certo e do errado desaparece em fonética e entra um componente importante que é o princípio de variação linguística. Então, veja aí que ao lado, na coluna, eu coloquei as formas, as possibilidades de fala. Na primeira é morcego. Esse ozinho é fechado. Eu vi um morcego. Falante 2. Eu vi um morcego. Mas, professor, o certo não é morcego, não? Não. Não é questão do certo ou do errado. É diferente. É uma variação. E quando ele diz morcego, está ótimo também. Também é possível. Nós, em fonética, tratamos, portanto, de variação. Agora veja o falante 3, como é que ele pronuncia? Morcego. Veja que no falante 1 eu encontrei morcego. Morcego. Mas quando eu chego no falante 3, eu escuto ele pronunciando morcego. É uma variação linguística. Morcego. Mas eu posso encontrar no falante 4 ele pronunciando morcego. E aí, à medida que eu vou ouvindo falantes, dependendo de regiões, por isso que a variação linguística a sociolinguística, ela se interessa muito por questões relacionadas à fonética, porque ela pode fazer um atlas, um mapeamento. Então, um falante 5, por exemplo, ele de repente pode pronunciar, a gente pode constatar uma pronúncia como um morcego. Eu vi um morcego. É uma diferença também. Assim como você pode ouvir morcego. Então, essas são diferenças iniciais. Vejam que aí, antes de passar a palavra para a Carla Miriam, só aqui, para a palavra morcego, eu posso encontrar 6 formas diferentes. São 6 formas erradas? Não. Elas são todas convergentes para aquela forma ortográfica. A forma ortográfica, nenhuma ortografia tem som, tem sotaque. Quem tem sotaque é o ser humano, é o falante. A ortografia está lá, a palavra dicionarizada, palavra. Ortografia nenhuma tem sotaque. Só tem sotaque quando nós falamos em voz alta. Pois não, Carla Miriam, pode falar, fica à vontade.
Carla pediu para falar, mas eu não sei se tem. Eu acho que pode falar, né? Carla levantou a mãozinha. Muito bem. Então, vejam bem, pode também fazer a pergunta, viu, Carla? Se for pergunta, você pode usar também o chat. Se você quiser, se não puder falar, pode usar o chat. Vejam, em fonética e fonologia, alguns conceitos básicos eles serão extremamente importantes nesse início aqui. Vamos ver aqui, olhando aqui, Carla. A Carla, não estou conseguindo ativar o áudio. Certo. Eu nem sei. Será que depende de mim para ativar, Carla? Eu acho que, a princípio, vocês estão liberados, né? Eu acho que eu não tenho nenhum. Vocês que têm que dar um jeito aí. Eu acho que é por aqui, eu não bloqueio o áudio, não, tá bom? Veja aí. Oi, tá ouvindo, professor, agora? Pronto, Carla, pronto. Pronto, deu Graças a certo. Deus É deu porque certo. assim como você, eu também sou meio perdida com esse Pronto. aplicativo aqui. A gente vence. Uhum. A gente Você vence. estava falando sobre variação linguística, né? E é um assunto assim que eu gosto muito, sabe? Conversando com amigos mesmo e tal. É um assunto que eu sempre estou abordando, assim, não só na sala de aula, mas com amigos também. Eu tenho algumas amigas de Recife, tanto de Recife quanto de interior, de Pernambuco e tal, né? E a gente costuma muito observar como as palavras, não só em formato de gírias, né? Mas como o significado das palavras e a forma como você pronuncia essas palavras tem uma alteração realmente no significado. E é muito interessante, sabe? Porque a gente percebe o quanto essas nuances, né, da voz, da fala, é importante e é interessante, sabe? Porque eu fico pensando, por exemplo, aqui mesmo no Ceará, se a gente for ver, né, for observar a galera do sul do Ceará, ali do Crato, Juazeiro, aí pega e vai para tipo Fortaleza. Dentro de Fortaleza você já encontra uma grande mistura, uma grande variação que eu costumo observar assim, muito engraçado, porque você pega uma pessoa da Aldeota. O sotaque da Aldeota já é muito diferente, sei lá, da galera do Bom Jardim. Aí dentro lá desse micro da cidade já tem essas mudanças, né? E a gente pega tipo um estado como o Ceará, que do sul do Ceará para o norte aqui, norte do Ceará, Sobral, sei lá, Tianguá, Meruoca, você percebe essas nuances. E é muito engraçado porque a gente não percebe. E eu escuto muito assim, meus amigos falando, né? Meus amigos de Fortaleza. A gente não tem sotaque, né? É muito engraçado, porque aqui no Ceará é o único estado do Nordeste que eu não consigo perceber meu sotaque. Tipo, só que quando outras pessoas de fora observam, falam, nossa, teu sotaque é tão bonito, tão diferente, eu fico, gente, e às vezes eu fico me questionando, será que eu tenho sotaque? Por exemplo, quando eu pego para ouvir minhas amigas de Recife, que é tão forte, né? O bom dia delas, o dia já é uma coisa destacada. Aí você vai para Salvador, para Bahia, é uma coisa forte, que você sabe, isso aqui é baiano, você conhece de longe, entendeu? Essa aqui é de Recife, você conhece de longe. Essa questão realmente não diria da entonação, não tá fugindo a palavra agora, mas sabe, dessa postura. É como se a voz ela realmente tem um corpo, né? Tipo um corpo vocálico assim. E ela tem essa expressividade que vai mudando realmente de acordo com as regiões. Eu acho isso tão bonito, tão assim, sabe? Nossa, eu acho fascinante demais. Eu adoro observar como a voz tem suas danças mesmo, é como se fosse uma grande valsa assim, sabe? Todo mundo dançando, eu acho encantador demais isso. Eu adorei você falando sobre essa questão da variação linguística, eu fui relembrando, sabe, essas conversas que eu costumo ter com os meus amigos, assim, de outros estados, e é muito legal. Pois é. Carla, Miriam, isso aí que você chamou, né? Nós chamamos prosódia. O que é essa prosódia? É exatamente essa realização de variações que nós encontramos em diferentes regiões do país. E, às vezes, a gente não tem essa percepção porque a gente está numa inserção, né? Eu estou no meu meio, então não tenho essa percepção de imediata.
Mas quando nós, cearenses, nós chegamos ao Rio de Janeiro, quando nós chegamos em qualquer outro estado, facilmente eles descobrem a nossa pronúncia, né? E a nossa origem. Associam logo. Ah, você é do Ceará? E muitas vezes a gente pensa assim, não, é porque eu disse vixe. É claro que vixe, Maria, não sei o quê, Ave Maria, eu vou rebolar. A nossa marca, a nossa identidade de fala, a nossa identidade fonética, ela não está apenas no léxico. Claro que o léxico, eu chego em qualquer estado e digo assim, fulano está botando boneco. Isso é muito do Ceará. Tudo bem. Mas, independente do léxico, nós temos uma identidade, nós temos uma marca digital, a nossa marca digital de fala, certo? E uma delas está exatamente na palatalização. Ao contrário do que muita gente pensa, nós chiamos muito. Basta você ir no Rio Grande do Norte. Então, se você diz tia, cadê minha tia? Você está chiando. Porque lá você vai ouvir tia, a minha tia. Como bem lembrou a Carla Miriam, lá no sul, por exemplo, eu sou do sul do estado. Lá no Iguatu, no Crato, se ouve tia. Mas eu já não digo tia, porque vim criança, né? Saí novinho praticamente e fui para Fortaleza. Mas se eu tivesse continuado no Iguatu, seria mais dentalizado e não palatalizado. E eu acho, Isso é professor, que matéria de fonética. Pois essa não, Carla? essa questão do sul do Ceará, né, que você levantou novamente, eu acho que é muito também da influência regional, por eles já se encontrarem ali perto, né, de Pernambuco, tem essa influência, não tem? Sim, ela é determinante. Ela é determinante e ela é histórica, né? Por isso que quando a gente diz assim, Carla e demais colegas, quando a gente diz assim, o português veio do latim, é a maior comprovação de que a nossa língua é histórica. Então, quando a gente pensa o português e a gente pensa na colonização portuguesa, aí você vai voltando, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, os portugueses estiveram na região sul, na região norte, porque tudo isso foi realmente povoado pelos portugueses, através dos jesuítas, né? Através dos padres, e eles vão influenciar muito a nossa fala, tá certo? Então, a forte influência de colonização, ou, como você bem colocou, de região fronteiriça aí. Porque quando a gente diz que uma fronteira lá, por exemplo, a região do sul está sendo influenciada do Ceará, né? Influenciada por Pernambuco, aí influenciada como? Aí a gente deve pensar que daqui a pouco a gente conviveu ou convive, né, nesse trânsito entre Pernambuco e Ceará. São pessoas que casaram, um pernambucano que casou com um cearense, é um cearense que foi e visita Pernambuco, é um pernambucano que vem para o Ceará. São trocas comerciais, porque regiões de fronteira são regiões que a gente troca moeda, troca mercadoria e troca falas. E troca, portanto, conhecimentos. Então, isso é fundamental. Fazer um levantamento dessas influências pernambucanas no Ceará e vice-versa, isso é matéria de pesquisa, de estudo. Por isso que quem é foneticista tem disposição de estudar sociolinguística, tem disposição de estudar variação linguística, tem vontade de reconstituir a nossa civilização ibérica, né? Desde o primeiro momento do século XVI até o século XXI. Então, dá vontade da gente fazer assim, um levantamento o máximo que a gente puder da nossa história. Então, a fonética, em linhas gerais, ela nos ajuda a reconstituir a nossa história oral, né? A nossa identidade de expressão humana, de comunicação humana.
Quando nós falamos agora há pouco em aparelho fonador, é esse desenho que tem aí. Claro que muita gente até questiona, será que a fonética é mais para anatomia, está preocupado com anatomia, é mais uma disciplina da medicina ou é um material da linguística? Aí é um dilema. Para vocês terem ideia, o aparelho fonador, que aparece aí, né, nesse corte sagital, ele é estudado na Faculdade de Medicina, na UFC, em Fortaleza, em Sobral. E é também estudado nos cursos de letras, na disciplina fonética e fonologia. Só que a nossa fonética, que nos interessa em particular, é a chamada fonética articulatória. Mas o pessoal da física vai se preocupar com a fonética acústica, quem vai estudar perícia, forense, ou tecnologia de inteligência, vai se preocupar com a fonética auditiva. Se for um profissional de saúde, como um profissional de fonoaudiologia, vai estudar bastante fonética também, a chamada fonética auditiva, e o aparelho fonador estará sempre presente. E para nós, você pode fazer a pergunta, professor, qual a importância desse aparelho fonador para esse nosso estudo de fonética? Gente, é com o aparelho fonador que nós praticamente classificamos as consoantes. Por exemplo, eu digo assim, B é uma consoante bilabial. Então, ela usa 5, ela usa, ela usa 5 e 9. Se eu digo que é língua dental, está usando a língua. Então, você observe que a nomenclação, a terminologia das consoantes, consoante bilabial, porque eu utilizo os lábios. Então, a gente está falando em aparelho fonador. É uma consoante velar. Está se referindo à parte do véu palatino. É uma consoante, é uma vogal. É uma vogal sonora. É uma vogal surda. Toda a terminologia das consoantes, vogais e semivogais estão diretamente relacionadas ao aparelho fonador, a essa parte da anatomia, né, humana, que está aqui na nossa cabeça como parte central, mas tem a ver com pulmão, tem a ver com laringe. Por exemplo, as vogais, todas as vogais, A, E, I, O, U, A, E, O, U, O, ON, são pelo menos 12 vogais que nós vamos aprender aqui no nosso curso. Todas elas são produzidas pela laringe. Por isso que a gente diz, são sons laríngeos. Ora, se a laringe é uma parte importante da anatomia, revela que a classificação desses segmentos vocálicos, ou mesmo de consoantes ou semivogais, a relação entre anatomia e classificação é fundamental que a gente conheça desde cedo, né? Por isso que uma parte, a gente pode, inclusive, ter encontros, se vocês desejarem, com a continuidade, só para ir estudando parte a parte do aparelho fonador, tá certo? Eu acho sempre interessante, porque aí a gente vai localizando, peraí, por isso que esse som é nasal. Ele é nasal porque vai acontecer, a glote vai ficar assim, glote, alguém teve uma alergia, ficou com edema de glote. Então, você vê que a glote é importante para a medicina, uma reação alérgica tem a ver com glote, mas também é importante para a fonética, porque os sons podem ser glóticos, supraglóticos ou infraglóticos. Eu só não estou entendendo nada. É aula de medicina? Não. Não é aula de medicina, não. Mas é mostrando para vocês o quê?
que a anatomia, conhecer o aparelho fonador, na nossa disciplina, será fundamental para a gente, não é memorizar. A gente não precisa memorizar. P e B são bilabiais. Basta a gente pronunciar. Pronuncia aí comigo, ó. P. Quando eu digo P, há uma explosão, então é oclusiva. Por isso que há essa explosão. Eu digo que é oclusiva por isso, porque há uma explosão. P, utilizo o lábio inferior e superior. Então é bilabial. Se eu uso o lábio inferior e superior, estou usando os dois lábios. Tem uma mão levantada aqui da Rosa Cíntia. Pois não, Rosa, fique à vontade. Boa noite, professor e demais colegas. Era sobre essa parte que você estava falando, sobre a importância da pronúncia das palavras, né, com relação ao aparelho fonador. Eu vou citar como embasamento aqui o meu filho, que quando ele estava no 9º ano, há 2 anos atrás, eu precisei levá-lo ao dentista, né, ao ortodontista. E eu não havia descoberto ele com 13 para 14 anos, que ele tinha o chamado a língua presa. Eu só descobri na consulta, quando um médico ficou olhando, verificando, e aí percebeu que a pontinha da língua formava aquele coração. Mas, mesmo assim, ele foi alfabetizado, né, com 2 anos e meio, e ele conseguia pronunciar todas as palavras que, para outras crianças que não foram alfabetizados, de acordo com o estudo da fonética, da fonologia, algumas palavras não são ditas, algumas letras da palavra não são ditas. Talvez isso seja a importância de ter, né, um alfabetizador focado para tentar fazer com que as crianças pronunciem as palavras corretas. E ele foi um caso assim à parte, que mesmo com essa dificuldade de ter a língua presa, essa parte de baixo da língua dele, como se fosse esse cordão, que eu nem sei se a palavra certa é essa. E aí ele precisou fazer o procedimento cirúrgico e não precisou. Foi indicado um fono, mas não precisou, porque ele consegue pronunciar todas as palavras com exatidão. Então, eu acho que a importância da gente estar, de fato, estudando, entendendo e compreendendo, levando as crianças, pelo menos no ciclo de alfabetização até o 3º ano, a pronunciarem correto as palavras, eu acho que seja essa a forma correta, ou tentar descobrir ou enveredar elas para ir para esse ramo de ouvir a criança, ouvir a forma como ela fala, com diferentes sotaques, mas encaminhá-las para que elas se apropriem dessas habilidades de acordo com o nosso planejamento nas aulas e levem ao máximo de possibilidades possíveis para que elas possam, mesmo com a dificuldade que o meu filho talvez deve ter tido e ela não percebeu a professora, e nem tão pouco eu, mas ele conseguiu superar, e eu imagino que ele teve assim, muita dificuldade, né? Deve ter sido muito cobrado, mas ele conseguiu se sobressair com relação a isso. Então, não sei se o que eu disse tem lógica, mas eu queria explanar aqui essa passagem na minha vida. Obrigada a todos. Rosa Cíntia, grato aí pelo seu depoimento e ilustração. Você confirma a importância da fonética para a sondagem em sala de aula. Então, realmente, a questão da língua presa, ou as dificuldades como disartria, né? Dificuldade articular, porque a língua presa ela causa o que nós chamamos de disartria, mas pode causar disfonia. Professor, você está complicando aí com terminologia. Pois é, são terminologias já clínicas, né? Por isso que a disfonia, disartria, que, por exemplo, para um profissional da fonoaudiologia, são termos corriqueiros nos seus diagnósticos. Qual o nosso papel em sala de aula? Talvez sondar isso, né? Observar na fala da criança se tem alguma coisa e até chamar a atenção da coordenação, né? Pedagógica. Só, olha, pedir à mãe que observe isso aí, que leve a um profissional, um pediatra, que leve a um médico, um otorrino, né?
No seu caso, né, você citou a figura do dentista também, que é fundamental, quer dizer, ele sondou, né, ele observou isso, e é importante para as intervenções precoces. Então, vocês lembram que no começo da nossa fala eu falava que a fonética e fonologia, o campo é promissor, né? Até do ponto de vista profissional. Eu já conversei com vários profissionais que dizem assim, como eu gostaria de trabalhar, ter como meu auxiliar, assim, coadjuvando no meu trabalho, um profissional de letras que conhecesse mais sobre fonética e fonologia. Então, é um campo. Este ano, inclusive, eu pretendo, depois vou passar para vocês uma informação, fazer uma live sobre linguística clínica, mostrando exatamente a importância dos conhecimentos de linguística para a clínica. Mas não é para você se tornar médico, não. É para a gente poder acompanhar, e no âmbito da sala de aula, porque muitas vezes uma criança fica 11 horas do dia, né, na escola. Então, ele pode ser já desde logo observado, e se houver alguma dificuldade na sua fala ou durante a sua leitura, né? Por isso que a leitura é tão importante para observar, inclusive, a noção de erro. Porque, como a gente relativiza muito aqui a noção de erro, por trás do erro tem alguma coisa que nos chama a atenção. O que é que está havendo? É como exigir que uma criança pronuncie bem um T e um D sem dente. Então, alguém que não tem dente, como é que ela vai pronunciar um tarde? Né? Ou alguém que tem dificuldade com a língua, a chamada língua presa. Como é que ela vai pronunciar consoantes interdentais, lingodentais? Como é que vai? Se a língua é importante, se o alvéolo é importante, se o céu da boca é importante. Então, quando mais cedo eu falava para vocês aí palatalização, né? Eu digo assim, tia, a língua toca o céu da boca. Mas se alguém tiver problema no céu da boca, vai comprometer também a sua pronúncia, tá certo? Então, veja que vocês já estão descobrindo que é uma disciplina formidável, maravilhosa, né? Fonética e fonologia. O que são importantes a entender aqui? Primeiro, são áreas complementares da linguística. Nós podemos mostrar a importância da fonética e fonologia. A fonética e fonologia, a fonética é tão importante que é chamada a rainha das ciências linguísticas, das ciências da linguagem. Então, os próprios linguistas, eles reconhecem a importância da fonética e fonologia. 2, ela tem como foco a investigação e estudo dos sons da fala. Como é que eles são produzidos? Como é que eles são articulados? 3, na fonética, a unidade mínima é o fone, representado em colchetes. Isso, na transcrição fonética, a gente vai aprender a representar um dia, olha aí, cara, um dia do dia, um chiado e um não chiado, um palatalizado e outro dentalizado. Então, nós faremos a representação do colchetes com alguns diacríticos, para dizer, isso aí é dentalizado, né? A forma, entra aí uma articulação secundária. E na fonologia, a unidade mínima é o fonema, a gente não pronuncia, mas a gente vê, a gente enxerga, que é a própria ortografia. Por isso que nós olhamos para a língua e dizemos, isso ali é uma vogal, ali é uma consoante. Olha, ali eu estou vendo é um M, eu estou vendo é um N. Mas você está vendo a letra. No entanto, uma mesma letra pode representar sons diferentes. Na palavra também, por exemplo, que eu acabei de falar, esse M final tem som de I, quando eu pronuncio, ó, também.
tem som de I final. Portanto, eu tenho um ditongo lá. Mas em mala, eu tenho realmente a bilabial nasal. Eu tenho uma oclusiva bilabial nasal. Isso é importante. Então, veja que a fonética é importante para a gente entender a própria gramática normativa. Se a gente entender bem fonética, a gente vai saber separar, fazer divisão silábica, a gente vai poder distinguir ditongo do hiato, a gente vai poder dizer com tranquilidade se esse ditongo é crescente, se é decrescente, sem precisar memorizar, né? A gente olha, observa e estabelece aquela regra, tá certo? Então, isso é fundamental. Nós já estamos caminhando para o finalzinho, né, da nossa disciplina, né, do nosso encontro hoje. Nós não vamos nos estender muito, não. A fonética estuda os sons fônicos envolvidos na produção do som, incluindo o aparelho fonador, os movimentos dos lábios da língua, os pontos de articulação, a obstrução do ar e a vibração das cordas vocais ou pregas vocais, investiga as características físicas dos sons que possibilitam sua articulação, analisa e descreve os sons da fala, os chamados fones, né? Como entidades isoladas, P, B, a gente chama, por isso que a gente chama segmental. A gente também estuda o alfabeto internacional fonético, e ele é importante para o ensino de línguas e também para a própria língua materna. Isso é fundamental. Comentando brevemente aqui, né, me ajudem assim, me orientem. Assim, professor, você está falando muito, olhe para o chat, tem coisa lá no bate-papo. O Fernando Jonathan diz que a música ajuda muito, eu concordo, tá certo? A gente ter uma percepção auditiva e também, assim como ajuda a gente perceber os fonemas, pronunciar bem os fonemas também ajuda a cantar, né? Por isso que eu digo A, E, I, O, U. Naturalmente, eu estou praticamente cantando. Por quê? Porque as vogais, por excelência, são musicais, né? Se a gente tiver oportunidade, aliás, eu vou, nem precisa de oportunidade, me cobrem, até nos fóruns me cobrem, não deixem que eu passe com essa informação. Eu vou colocar para vocês um áudio da professora Elvira Drummond, que é da UFC, ela mostrando a importância das vogais para a canção, para aprender a cantar. Isso é fascinante, tá certo? A Raquel Suelen fala que é ótimo, espero que seja a disciplina. A Carla Miriam está falando aqui, que legal. O Júlio César está falando que há exercícios para melhorar a dicção, é verdade, né? A prolação, a pronúncia, e vejam que há a importância também de exercício de fonética para a leitura em voz alta. A gente pode perguntar aqui, qual as escolas no Brasil, quais os sistemas que destacaram? A gente sempre cita Sobral, mas nem sempre foi assim. Sobral, de 97 para cá, que começou a trabalhar. E qual a raiz de toda a prosperidade, digamos, educacional, o sucesso de Sobral? Está no ensino de fonética, né? Todos os professores de Sobral passaram por curso de formação que tinham como centro a fonética. E isso, a repercussão foi tão boa que os alunos aprenderam melhor a ler em voz alta, os professores passaram a ter uma consciência da língua metalinguística formidável, os alunos tiveram consciência fonológica e isso repercutiu na qualidade do ensino. Então, veja, eu tive a honra, né, de fazer o primeiro teste de leitura de Sobral e no meu relatório, a primeira coisa que eu disse, vamos adotar a disciplina fonética e fonologia na formação dos professores. Então, vamos adotar isso.
Mais adiante, a gestão de Sobral adotou o quê? O método fônico. O método fônico se baseia em quê? Na fonética e fonologia da língua. Não é nada mais do que isso. A Maria Irisneide fala que é verdade, está se referindo na educação infantil, tem aula de musicalização, ajuda demais, isso é verdade, isso é bom, né? O Francisco Salo diz que os cursos de música também exploram muito o aparelho fonador. A Francisca Torres está falando, acredito que os sons tem que acompanhar bem. Ixi, vocês participaram bem aqui no chat, né? Bom, isso vocês vão colocando aqui no chat e explore também no fórum, né? Porque o fórum, a vantagem do fórum é que a gente pode responder offline, né? De forma assíncrona. Vejam aí, né, está indo já finalmente, né, a importância das aulas de fonética e da análise fonética na classificação das vogais e das consoantes. Eu digo aí, A. Olha a posição da minha língua, ó. A. A minha língua baixa. Aí como é que eu classifico a vogal? Vogal baixa, anterior. Então, nas vogais, a questão da língua é muito importante na classificação. Aí eu digo vogal baixa, anterior, como na palavra pá. Ou, morcego, ou, vogal média alta. Ou, eu arredondo os lábios. Então, eu chamo vogal alta. Depois eu posso dar para vocês um chamado triângulo fonético que vai mostrando essa altura das vogais com base no posicionamento da língua. E P, eu digo assim, consoante oclusiva bilabial desvaziada. P tem uma explosão, é oclusiva bilabial. D já é dental, alveolar ou língua dental. Aí, às vezes, a gente vai ver uma nomenclatura diferente aqui, acolá, mas todas querem dizer uma verdade só, que para pronunciar D ou T, eu preciso dos dentes e dos alvéolos, né? Que seguram os dentes e a língua, né? Naturalmente. A língua é tão importante em fonética e na própria história da linguística que os idiomas são conhecidos pela língua. Eu digo assim, língua portuguesa, língua francesa. Por que eu digo língua? Porque a parte do aparelho fonador mais importante na fala é exatamente a língua. Tá certo? A fonologia, ela vai estudar os sons do ponto de vista mais gramatical. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, viu? Eu vou perguntar à professora Sueli para a gente já disponibilizar amanhã ou depois, a gente já dispor para vocês. A fonologia vai estar preocupada com a gramática escolar, por exemplo, né? A gramática escolar, melhor dizendo, ela está preocupada com esse mundo fonológico, que é o mundo sistêmico da língua. Por isso que eu digo assim, em português nós temos 33 consoantes, nós temos 12 vogais, aí é um sistema complexo. No latim tem X vogais, o espanhol só tem 5 vogais, enquanto o português... Por que a gente vai mostrando as diferenças fonológicas? Porque essas diferenças vão marcando também a diferença entre as línguas. O sistema de variação fonológico das vogais do português é bem diferente, é muito mais complexo do que o sistema espanhol, por exemplo. Tá certo? E isso é também fascinante. Aí vejam eu colocando a palavra diferente e mostrando a representação. Eu não sei se vocês podem observar. Eu não sei se eu estou botando uma seta aqui, eu não sei se eu estou conseguindo mostrar a seta. Mas a palavra diferente é como eu pronuncio no Ceará
Ó, veja aí a representação. E na parte baixa eu digo diferente. 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 Lá como no sul do estado, como a Carla colocou, lá no Iguatu, no Crato, naquela região, Barbalha, né? Eles vão dizer diferente. E aqui em Fortaleza, ou boa parte da região, né? Das nossas regiões, mesorregiões, a gente já vai chiar. Diferente. Então, na palavra diferente, eu chio 2 vezes. Esse chiado, fora do estado do Ceará, as pessoas percebem. Nós não nos damos conta, mas fora do estado a gente percebe. Aí, vejam as consoantes oclusivas. As consoantes oclusivas que aparecem aí, o leque, nós vamos estudar essas consoantes. É bem interessante. Aqui eu estou só mostrando para vocês, né? Eu estou só mostrando o potencial de estudo que a gente tem em fonética e fonologia. Aí a gente vai estudar as primeiras consoantes que aparecem na aquisição de fala das crianças, né? A partir dos 2 anos, às vezes até mais cedo. Elas aprendem primeiro as bilabiais, alveolares, velares, lábio-velares, e assim por diante. Aí é só mostrando para vocês que a gente tem um quadro de estudo dessas consoantes. A disciplina se propõe a isso. Em resumo, para encerrar, a disciplina de fonética e fonologia proporciona uma compreensão abrangente dos conceitos que estruturam a fala e sua relação com a escrita. É através dessas diferenças entre fonética e fonologia, bem como o estudo desses órgãos articulatórios e da evolução dos sons, que nós, alunos, professores também, podemos desenvolver uma consciência fonológica mais crítica, né? Perceptual, perceptiva também. Além disso, a interseção com a sociolinguística é importante. Nós citamos hoje a importância, a nossa disciplina não é de sociolinguística, mas muitas coisas que nós vamos aprender aqui, quando vocês estiverem aprofundando, fazendo um TCC, fazendo um estudo, lendo sobre linguística, aí vão entender, essas coisas de sociolinguística eu já vi, tive alguma noção em fonética e fonologia. Então, essa interseção com outras áreas, nós vemos hoje a fonética se articulando com a área clínica, a fonética se articulando com a sociolinguística, mas a fonética pode se articular com a psicolinguística, a fonética pode se encontrar com a ortografia, com a linguagem, como eu disse anteriormente, forense, e assim por diante. Então, é muito importante para a nossa construção de identidade. Enfim, é uma disciplina que não apenas amplia o conhecimento teórico, mas também prepara os estudantes para uma análise mais profunda do sistema fonológico português. Era isso que eu queria colocar para vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, né? E que a gente possa trocar ideias sobre a disciplina. Aproveitem, leiam esse material, tem em mim toda a disposição de responder cada um. As perguntas que vocês levantaram foram perguntas maravilhosas. Algumas delas eu até copiei, né? Copiei logo, colei, fiz um arquivozinho, porque são respostas importantes e questões importantes também que vocês colocam. Aproveite o fórum, não apenas para responder, mas respondam e abram questões. Não sei se vocês notaram, todas as respostas que eu dei, eu, no final, coloco uma pergunta. Por que eu faço isso? Porque eu quero continuar interagindo com você. Eu respondo e digo assim, e aí, nessa situação, o que é que você diz? Porque é uma forma da gente continuar nosso diálogo. O Edinaldo Formiga aqui coloca grato, diz assim, foi uma ótima aula, professor, obrigado.
Francisco Silva gostou do momento, excelente, grato. A Carla achou também excelente, mas eu diria, muito mais do que o professor, é a disposição espiritual que vocês tiveram para receber a disciplina. Isso é um ponto de partida importante. Recebam a disciplina e digam assim, eu vou tirar muita coisa boa e o meu curso ele será ainda melhor refinado do ponto de vista de formação, dominando fonética. Pode ter certeza, quem dominar fonética vai entender melhor morfologia, quem entender mais fonética vai dominar sintaxe, quem entender mais fonética e fonologia vai entender semântica. Enfim, eu estou dizendo para vocês, em segredo aqui, que a fonética é realmente a disciplina mais completa do curso de letras. Espero, portanto, que vocês gostem. Eu quero dar uma boa noite a todos, né? E grato pela participação dos tutores, o apoio dos tutores. Quem não pôde participar, nós deixaremos a nossa webconferência disponível. Muitas coisas que eu coloquei na web, se você desejar que a gente avance alguma coisa inicialmente ou peça um esclarecimento, eu terei enorme prazer de dizer isso. Eu diria que eu tenho toda a disposição e tempo para fazer isso, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Boa noite. Tchau.